Liturgia do dia 7 de março de 2023, terça-feira da segunda semana da Quaresma. Memória das Santas Perpétua e Felicidade, mártires. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso, que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus.
Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 1 de Isaías anuncia, de certo modo, a temática que irá ser desenvolvida nos capítulos seguintes: o amor fiel de Deus a que o povo responde com a infidelidade. Essa infidelidade atrai o castigo divino, mas não a culpa que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Um pequeno resto será salvo e será raiz de vida nova. Hoje escutamos um ensinamento profético contra o ritualismo no quadro de uma demanda judicial. A referência a Sodoma e Gomorra estabelece a ligação ao oráculo sobre a infidelidade dos chefes de Judá e de Jerusalém e de todo o povo de Israel, que atrai um castigo semelhante ao das duas cidades tristemente célebres. Sem fidelidade à lei divina, a oração é ineficaz e o culto é inútil e mesmo perverso. Mas apesar da sua infidelidade, Israel continua a ser o destinatário da palavra de vida, e dons de Deus são irrevogáveis. Por isso, o profeta insiste na necessidade de mudança para acolher o perdão oferecido por Deus. Ainda é possível escolher entre a bênção e a maldição. Com respeito ao Evangelho, Jesus, depois dos debates no templo, dirige-se à multidão e aos discípulos para continuar a crítica com relação aos escribas e fariseus. Desmascara-lhes a incoerência, a ostentação e a vanglória, e dirige-lhes os 7 ai de vós, que desembocarão no sentido lamento sobre Jerusalém. Por outro lado, põe de sobreaviso os discípulos contra o vício da ambição, gangrena da comunidade já nos tempos em que foram redigidos os evangelhos. O formalismo, a busca de prestígio pessoal profanam a religião e tornam-na idolátrica. A conclusão não pode ser deixar de escutar a palavra proclamada por chefes incoerentes, mas usar o discernimento para fazer o que eles dizem e não fazer o que fazem. Acima de tudo, há que ter o olhar bem fixo em Jesus, o verdadeiro Mestre, o fiel intérprete do Pai. A Igreja faz-nos escutar hoje palavras fortes e reconfortantes. Mesmo que os vossos pecados sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Estas palavras caem como bálsamo sobre a nossa ingratidão, superficialidade e malícia. Deus, na sua paciente misericórdia, continua disposto a perdoar-nos. Disse que estas palavras caem como bálsamo sobre o nosso coração ferido pelo pecado. A palavra de Deus fala-nos de neve, como se torna bela uma paisagem coberta de neve. Mas a palavra de Deus vai mais longe. Os nossos pecados não são apenas cobertos do modo que a neve cobre a terra. A sua misericórdia transforma-os em ocasião de graça e fonte de amor. Isaías diz-nos que os nossos pecados, ainda que sejam escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. É essa a extraordinária maravilha que Deus quer operar em nós, apagando todas as nossas manchas, mesmo as mais horríveis, com um detergente muito especial, o sangue de Cristo. Como nos diz o Apocalipse, lavaram as suas vestes
no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo, derramado por nosso amor, é a nossa única garantia de purificação e de salvação. Não é a simples observância exterior dos preceitos com que por vezes nos gloriamos, em vez de darmos glória ao Senhor. A nossa vida, o nosso culto, como nos recomenda Isaías, hão de ser expressão de que conhecemos o amor de Deus e queremos corresponder de modo generoso e total à sua fidelidade para conosco. Os sacrifícios e as ofertas nada valem se o ouvido e o coração, seduzidos pelo pecado, estão endurecidos e não reconhecem o amor misericordioso e fiel de Deus para conosco. Só a palavra de Deus, escutada pelo ouvido e descida ao coração, guardada com amor e praticada com simplicidade, nos torna sensíveis ao amor de Deus e nos leva a corresponder-lhe com sinceridade de coração. Hoje a Igreja faz memória às santas Perpétua e Felicidade mártires. Sofreram o martírio em Cartago no ano 203, durante a perseguição de Setímio Severo. Conserva-se ainda uma bela narração da sua morte, escrita em parte pelos próprios confessores da fé cartaginenses e em parte por um escritor contemporâneo. Despontou o dia da vitória dos mártires. Saíram do cárcere e entraram no anfiteatro, como se fossem para o céu, de rosto radiante e sereno. E se algum tinha a fisionomia alterada, era de alegria e não de medo. Perpétua foi a primeira a ser lançada aos ares por uma vaca brava e caiu de costas. Levantou-se imediatamente e, vendo Felicidade caída por terra, aproximou-se, deu-lhe a mão e ergueu-a. Ficaram ambas de pé. Saciada a crueldade do povo, foram reconduzidas à porta chamada Sana Vivária. Ali, Perpétua foi recebida por um catecúmeno chamado Rústico, que permanecia sempre ao seu lado, e como que despertando do sono, até esse momento estivera em êxtase do espírito, começou a olhar ao redor e, para espanto de todos, perguntou: quando é que seremos expostas àquela vaca? Ao lhe responderem que já tinha acontecido, não quis acreditar, e só se convenceu quando viu no corpo e nas suas vestes as marcas dos ferimentos recebidos. Depois, chamando para junto de si seu irmão e aquele catecúmeno, disse-lhes: permanecei firmes na fé e amai-vos uns aos outros. Não vos escandalizeis com os nossos sofrimentos. Até o último instante ia confortando Perpétua, e esta, que desejava ainda experimentar maior dor, exultou ao sentir o golpe em seus ossos, puxando ela própria para sua garganta a mão indecisa do gladiador inexperiente. Talvez esta mulher de tanto valor, temida pelo espírito do mal, não tivesse podido ser morta de outra maneira, senão querendo ela própria. Ó mártires cheios de força e ventura, verdadeiramente fostes chamados e escolhidos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Da narração do martírio dos santos mártires de Cartago. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, das Santas Perpétua e Felicidade e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires perpétua e felicidade resistiram aos perseguidores e superaram as torturas do martírio. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer constantemente em vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.